Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Vamos dar início a mais uma aula da nossa série sobre o livro Redescobrindo os Pais da Igreja. Estamos no capítulo 6, que trata sobre o pensamento de Basílio de Cesareia. Já tivemos 2 aulas, já vimos algumas coisas, e hoje vamos dar continuidade ao pensamento dele, às divergências que houveram no período histórico em que ele viveu. A gente vai estar vendo isso. Eu vou pedir para que o presbítero Pedro possa estar orando, pedindo a Deus para que o Espírito Santo do Senhor dirija este momento, que tudo que seja feito, falado, seja para a honra e glória do Senhor, para a edificação da amada Igreja de Cristo aqui presente. Olha, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor, ó Deus. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor, teu servo de maneira que te agrade ao Senhor, e te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender com clareza, ó Pai, nesta manhã, tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar através do teu servo, através dos estudos, meu Pai. Muito obrigado por essa rica oportunidade, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem suprido a nossa mesa de pão cotidiano, mas também tem nos alimentado com o alimento mais precioso, Senhor, que é a Tua Palavra. A Tua Sagrada Escritura é o alimento mais precioso para a nossa vida. E nós te agradecemos nessa manhã, porque estamos recebendo do Senhor esse rico alimento que tem nos sustentado para todo sempre. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai. Fica conosco e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Esqueci, de começar cumprimentando vocês. Espero que estejam todos bem. Todos bem, né? A gente vai estar vendo agora a continuidade do capítulo 6, que fala sobre a experiência de Basílio de Cesareia, né? Então já vimos algumas coisas aqui com o pastor Diogo, então os primeiros anos e a conversão dele, como se deu, a parte lá de estudos dele. Ele era um reformador monástico, né? Então a gente vê também um interesse muito grande dele pela vida monástica. Até então a gente tinha um tipo de monastério eremita, né? Então as pessoas se isolavam em desertos, se isolavam em cavernas, e ele vai fazer essa reforma aí, trazer um monastério mais comunitário, onde tem lá as pessoas, cada um com sua cela. Quem assistiu aí Lutero, percebe lá, né? Lutero estudando numa celinha lá, num quartinho que ele tinha. Então eles viviam em comunidade, plantavam e colhiam e produziam os alimentos, tudo ali em comunidade. Então o monastério fica isolado da sociedade, público em geral, né, o pessoal lá, mas eles não vivem sós, eles vivem entre lá os seus monges, né? É uma comunidade. Ele também se esforçava muito para ser humilde e para que as pessoas fossem humildes, né? Inclusive os líderes. Então ele fala da importância da humildade em todos os aspectos da vida, inclusive a humildade diante de Deus, né? Só seria possível a salvação se você reconhecesse a sua deficiência, a sua incapacidade diante de Deus. Então ele vai trazer muito forte também essa questão da humildade. E aí a gente viu também com o pastor Diogo a questão da controvérsia ariana, né? Então a gente viu todo o embate entre ele e o presbítero Ário, né? Então teve toda aquela questão lá teológica, controversa, e que vai encerrar, entre aspas, com o concílio de Nicéia, em 325, mas não se encerra totalmente, né? Esse concílio especificamente vai tratar e pontuar mais enfaticamente a questão da divindade de Cristo. E a gente vai ver que mais na frente o Basílio vai estar envolvido na disputa, na luta pela questão da divindade também do Espírito Santo, o reconhecimento da divindade do Espírito Santo. Então, essa controvérsia aqui, ela não acaba no concílio de Nicéia. Então, a gente vai ver que de uma forma secundária, ela se estende, ela vai além, e que só vai encerrar-se, entre aspas, né, porque até hoje ainda tem essa questão aí do arianismo em nossos dias, em 381, com o concílio
o concílio chamado credo, né? Niceno-Constantinopolitano. Acertei, pastor? Isso, 381. A gente vai ver um pouco sobre ele. A gente vai chegar lá. Então, teve todas essas controvérsias aqui. Isso aqui vocês já viram com o pastor Diogo. Mas eu queria trazer para vocês, e a gente não tinha visto na aula passada, o que é que diz o credo, né, do concílio de Nicéia. Então, o credo nicênico, né? Então, a gente vai ver aqui um pouco quando ocorreu e depois a gente vai ver o que diz ele. Então, esse aqui foi o concílio que foi realizado em 325, no verão de 325. A gente viu também que tinha cerca de 220, né, bispos e presbíteros ali reunidos e queriam, o intuito desse concílio era oferecer, né, um encerramento definitivo à questão da divindade de Cristo. E o que é que diz lá? O que é que foi decidido? O que é que foi determinado? Primeiramente, a gente precisa entender também o que é um credo, né? Um credo é uma declaração escrita, uma normativa daquilo que se crê, né? Daquilo que se entende como correto, né? Na igreja. Então, aquilo ali é a forma correta de se crer. Então, eles entendiam que a forma correta de se crer a respeito de Deus, a respeito da Trindade, seria essa aqui. Então, é uma declaração normativa. A partir daquele momento, a partir do momento que foi estabelecido esse texto num concílio ali, isso seria a visão, o entendimento geral que seria distribuído, que seria ensinado em todas as igrejas representadas ali no momento. Ok? Então, isso aqui servia como se fosse uma normativa para todas as igrejas. Assim como a gente tem o símbolo de fé, nosso símbolo de fé, a forma como a gente crê, está expressa ali. Então, eles também tinham. Esse não é o primeiro credo, né? Então, a gente vê ali no século II já as primeiras tentativas, as primeiras declarações do credo apostólico. Então, a gente já vê ali, né? Então, é a forma de se crer, é uma declaração daquilo que se entende como forma ortodoxa, a forma correta de se crer sobre algo. Entendido aí a questão do credo? Alguma colocação a mais a respeito disso, pastor? Então, o credo seria isso. Ok? Tranquilo? Então, o credo é uma declaração escrita da forma correta que a igreja entende sobre determinado assunto. Aqui está se referindo à Trindade, né? Então, como é que eles entenderam isso? Como foi que eles interpretaram a questão da divindade de Cristo em oposição ao arianismo? Então, eles vão dizer o seguinte: nós cremos em um Deus. E aqui já vai dizendo questão da unitaridade, né? Então, um único Deus, apenas um Deus. Não são deuses, né? Apenas um. E aí agora eles vão explicar como é que é esse Deus. Então, esse Deus, apenas um ali, ele é formado pelo o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ok, isso é o que eles falam sobre o Pai. É um Deus apenas, mas esse Deus é constituído pelo Pai, que é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e a segunda pessoa, né? Um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ele continua, da substância do Pai, ou seja, a mesma substância, consubstancial, já negando a questão ariana, né? Então está dizendo aqui que ele é consubstancial. Os arianos acreditavam que não eram da mesma substância, acreditavam que eram uma criatura, a melhor das criaturas, porém uma criatura, um ser criado. Aqui não, aqui o credo vai estar afirmando a consubstância. Então está dizendo que é da mesma substância. É Deus como Deus. Deus de Deus. Luz de luz. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Gerado, não criado, como criam os arianos. Sendo de uma só substância com o Pai. Então aqui eles afirmam e deixam claro a questão da igualdade na Trindade, né? Mesma substância. Então não é uma criatura, não está abaixo de Deus. Jesus não é uma criatura, embora eles acreditassem que fosse a melhor, a mais elevada das criaturas, mas o credo vai negar a crença ariana. Até aí tudo bem, gente? E continua ainda falando sobre o Filho. E aqui ele vai falar da obra, né? Então, pelo Filho, por Jesus,
Então aqui, pelo qual, né? Todas as coisas foram feitas, tanto no céu quanto na terra. Então, por meio do Filho, por meio de Cristo, todas as coisas foram feitas. O qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou e foi feito homem. Sofreu e no terceiro dia levantou-se novamente, ascendendo aos céus, e voltará novamente para julgar os vivos e os mortos. E aí, continua, e nós cremos no Espírito Santo. E quem crer, e quem quer que seja, né, que disser que houve um tempo que o Filho de Deus não era, então lembra que o Ario dizia que não era adequado chamar o Pai de Pai. Houve um tempo que não era adequado chamar o Pai de Pai, porque não existia o Filho. Então aqui eles já vão combater novamente a crença ariana. Então, quem quer que seja que diga que houve um tempo que o Filho de Deus não era, ou seja, se ele é criado, então toda criatura teve um início, teve um momento que ela não existia, que ela não era. Então, quem disser que ele não era, ou seja, que era uma criatura, ou que antes de ser gerado ele não era, ou que ele foi feito de coisas que ele não era, e que ele era diferente, de diferente substância, né? Ou essência do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito à mudança, ou conversão, todos que dizem assim a Igreja Católica Apostólica o anatemiza, o amaldiçoa, né? Então, eles deixam bem amarradinho aí a questão da divindade de Cristo. Mas vocês sentiram falta de algo? Isso, eles falam bastante, porque a ênfase do momento era a questão da divindade de Cristo. Mas eles não dão muita ênfase, eles não destrincham muito a questão do Espírito Santo. Porque não era a questão do momento. Eles apenas dizem que creem no Espírito Santo. Então, em 381, isso aqui vai ser ampliado para trabalhar mais, para deixar mais claro a questão da divindade do Espírito Santo. E essa é uma luta também de Basílio. Então, Basílio, como a gente vai ver mais na frente, ele vai contribuir muito na extensão desse credo aqui, né? No aperfeiçoamento, por assim dizer, desse credo, nas questões relativas ao Espírito Santo. Então, de início, eles estavam combatendo aí a questão ariana a respeito da divindade de Cristo. E eles dão bastante ênfase a isso e deixa bastante claro a questão de como se deve crer em relação a Cristo. Ok? Então, esse é o credo niceno. A gente vai procurar na internet e a gente tem um pouco de trabalho para encontrar ele dessa forma. Geralmente, a gente encontra ele já ampliado, sendo o credo niceno constantinopolitano. Então, é mais fácil encontrar já ele completo, né, composto ali, já aperfeiçoado. Mas eu quis trazer o niceno, né, como foi determinado naquele momento, em 325. Beleza, gente? Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Pronto, aí a gente vai ver que os hereges não dão descanso, né? Então, eles estavam ali a todo momento, e ainda estão hoje, né, trabalhando. Então, a gente vai ver que ainda tinha uma grande luta em relação à questão da Trindade. E aí vem a controvérsia com Eustácio de Sebaste. A gente vai ver que essa controvérsia aí foi bem desgastante para o Basílio, porque ele tinha muita consideração por Eustácio. Eustácio não era nada mais, nada menos do que o mentor dele. Então, foi o mestre dele. Então, ele tinha um grande respeito pelo mentor, pelo mestre. A gente vai ver que ele tentou, por muito tempo, convencer o seu mentor do seu erro, da sua heresia a respeito do Espírito Santo, até que ele parece ter conseguido. Mas aí vem um plot twister. É assim que se chama, amor? Sou péssimo nisso. Mas vem um reviravolta enorme aí que eu não vou nem antecipar para vocês. Mas quando tudo parecia estar resolvido, quando tudo parecia estar ali perfeitinho, caminhando, aí o Eustácio vai e decepciona Basílio, né? Então, não só decepciona, como enfia uma faca nas costas dele assim e o trai, né? Por assim dizer. Então, vamos lá para... Esse, sim, é o assunto da aula de hoje, né? Então,
Aquilo ali foi só uma relembrada no que a gente tinha visto com o acréscimo do credo. Atanásio de Alexandria. A gente viu que quem convoca o Ário para o concílio é o Alexandre, né, de Alexandria. Era o bispo de Alexandria. Mas ele morre. E quando ele morre, quem assume no lugar dele, quem vai sucedê-lo, é o Atanásio de Alexandria. E ele cumpre essa função dos anos 330 até os anos 370. Ele foi um grande, né? Ele foi proeminente na defesa da ortodoxia de Nicéia. Ele era até considerado uma lenda viva nos seus tempos. Então ele era um cara bem dedicado aos estudos, bem ortodoxo, e que se empenhava na defesa do credo, né, nicênico ali. Ao contrário de outras correntes, haviam as correntes ainda vivas arianas, né? Havia os defensores da doutrina de Ário. Então, com o concílio não quer dizer que acabou-se e morreu, não, tá? Então ainda havia oposição, ainda havia divergências, ainda haviam lutas. E aí, lá pelos anos 350, ele sente a necessidade de continuar defendendo aqui, né, a questão do credo niceno. Ele continua defendendo aquilo que foi determinado pelo credo e vê a necessidade de ampliar esse credo para a questão da divindade do Espírito Santo. 25 anos depois, em 350, ele vê essa necessidade, né? Ele desenvolve essa defesa 25 anos depois do concílio de Nicéia. Quando Atanásio morre, em 373, quem herda essa missão, essa árdua missão, é Basílio. Basílio que encabeça essa missão aqui, de defender o credo niceno e ampliar para a questão da divindade do Espírito Santo. Da divindade do Espírito Santo, né, por assim dizer. Ok? Deixa eu fazer a pergunta de sempre, né? O Eric. Eric, tá tranquilo a velocidade, Eric? Tá boa? Eu estou trabalhando nisso, não sei se você percebeu, eu estou me esforçando para internamente diminuir o ritmo ali, deixar em 0,75. Ok, vamos lá, né? Então a gente viu Atanásio como o substituto de Alexandre e luta, né, em defesa do credo niceno e vai tentar ampliar aqui a defesa para a divindade do Espírito Santo. E quem vai herdar isso aqui, essa luta, é o Basílio, em 373. O Eustácio. Naquela época haviam os cristãos, né, que eles não acreditavam, eles combatiam até a questão, a aceitação da divindade do Espírito Santo. E quem liderava esse grupo de cristãos era Eustácio de Sabeste, o qual, como eu disse anteriormente, foi mentor de Basílio. Então, esses cristãos, embora eles confessassem a divindade de Cristo, mas eles negavam veementemente a divindade do Espírito Santo. Ele está certo, eu acredito que Jesus é Deus, mas o Espírito Santo não. Então eles negavam a divindade do Espírito Santo, eles eram enfáticos nisso. Então, embora eles professassem a divindade de Cristo, eles negavam a divindade do Espírito Santo. E por eles serem contrários, eles lutarem contra a divindade do Espírito Santo, eles eram conhecidos como pneumatômaque. Ou seja, na realidade eles eram conhecidos como pneumatoquinianos. Acho que eu acertei o termo, a gente vai ver aqui. Quem estiver procurando aí nome para filho, tem os nomes gregos aqui, vocês vão ver. Mas é pneumatoquianos, eu acho que é isso, a gente vai ver. Então aqui, eram considerados lutadores contra o Espírito Santo, né? Pneumatômaque, que quer dizer lutar ou lutador contra o Espírito Santo. Então faz todo sentido, né? Eles lutavam contra a divindade do Espírito Santo, por isso que eles eram conhecidos dessa forma aqui. Aqui, pneumatomaquiana. Essa controvérsia teve esse nome por causa disso aqui, porque eles eram contrários, eles lutavam contra o Espírito Santo. Então era a controvérsia dos contrários, acho que fica melhor falar assim, né?
dos contrários ao Espírito Santo. Sob certa perspectiva, essa luta, essa controvérsia é apenas mais uma extensão, né, daquilo que se iniciou por Arário, porque ele também negava a divindade do Espírito Santo, ele negava a divindade tanto de Jesus quanto do Espírito Santo. Então foi resolvido uma parte, a divindade de Cristo foi resolvida, entre aspas, no credo niceno, mas a divindade do Espírito Santo ainda continua ali em debate, ainda continuava bem controverso, né? Então faz parte também, ela está dentro, embora haja essa divisão, mas ela está dentro da questão ariana. E aí, o que é que Eustácio parece ter feito? Ele parece não ter se preocupado tanto com a pessoa do Espírito Santo, mas para defender o que ele defendia, parece que ele se apegou mais à questão da obra, né, do Espírito Santo, e não na sua pessoa. Então ele vai ler a Bíblia mais focado naquilo que ele realiza, na questão do que o Espírito Santo faz, e não o que a Bíblia revela a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então ele enfatiza uma parte. Então ele não se atém tanto a essa questão aqui da pessoa do Espírito Santo. Então, para ele, o que é que ele vai defender? O que é que ele crê? Ele vai dizer que o Espírito Santo não era Deus, mas era primariamente um dom divino na pessoa cheia do Espírito. Ou seja, era mais um dom que ajudava a realizar algo, a santificação. Então era apenas mais um dom. Seria aquele que produz santidade na pessoa. Então você foi lá convertido, você recebe um dom, esse dom é a santidade, vai produzir santidade em você. Não era Deus, mas era um dom. Até aí tudo bem? Ele vai dizer, ele foi convocado num sínodo em 364, e o pessoal faz pressão sobre ele e diz para ele, olha, declare o que é que você pensa a respeito do Espírito Santo. Ele vai dizer que não escolheu, né? Ele não quer chamar o Espírito de Espírito Santo de Deus, ele não declara a divindade, mas também ele diz, nem ouso chamá-lo uma criatura. Ele fica lá no meio termo ali, ó. Ele nem diz que é Deus, nem ousa chamar criatura. Ele declara isso no sínodo. No verão de 373, Basílio se encontra com Eustácio para um importante colóquio de 2 dias. Então eles estavam realizando ali conversações, né? Então seriam palestras entre 2 ou 3 pessoas, esses diálogos aqui, essas palestras. E o Basílio, depois de tanto insistir, o Basílio sempre lutou para mudar a concepção do amigo, né? Então ele foi constantemente, durante anos, tentando mudar a concepção do Eustácio pela consideração que ele tinha. Até que nesse verão aqui, ele consegue se reunir com o Eustácio e depois de muita conversa, muita oração, o que é que acontece? Eustácio concordou com uma opinião ortodoxa sobre a natureza do Espírito. Ele diz, eita, eu fui convencido, realmente o Espírito Santo é Deus. Ele concorda ali. Ele tem esse momento de lucidez. E aí ele vai, e em outra situação, ele vai assinar uma declaração de fé. Então, beleza, meu amigo Eustácio, que bom que você foi convencido, mas nós precisamos que você assine uma declaração de fé. Você vai voltar aqui para assinar a declaração. A declaração era essa aqui, ó. Então era tudo como dizem hoje, no papel, né? Então não era de boca. Ele tinha que assinar essa declaração. Alguém quer ler para mim? A declaração? Gente, um de cada vez. Todo mundo querendo ler ao mesmo tempo, a gente não vai entender nada. Por favor, não briguem. Aqueles que... Ele continua.
continua. Está muito claro? Ele vai... Isso aqui era o que o Eustácio deveria assinar, a declaração que ele deveria assinar após ser convencido pelo Basílio. Primeiramente vai colocar aqui em termos de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai ter a mesma natureza, né? Ele é santo por natureza. Então não é que o Espírito Santo seja santificado, a gente vai ver um pouco disso. Então é santo por natureza, como o é o Pai e o Filho. Aí depois ele vai falar da questão, né, da doutrina ortodoxa, ele vai dizer que a prova disso aqui é a gente também vai ver um pouco disso aí na fórmula do batismo, né, na declaração ali do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando vai batizar, então se vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então também deve adorar ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai desenvolver isso. E por fim, ele vai dizer que ele não crê que o Espírito Santo seja não gerado, porque não gerado só o Pai, ou gerado, porque gerado é o Filho, o unigênito. Ele vai dizer que ele procede do Pai, como ele termina aqui, ó. Ok? Então isso aqui, depois a gente vai ver um pouco mais à frente, mas isso aqui era o que o Eustácio deveria assinar após ser convencido por Basílio nesse colóquio que houve em 373. Então estava tudo certo, estava lá o Basílio feliz da vida, havia conseguido convencer o amigo, e aí ele estava se sentindo muito feliz, né? E o que é que acontece? Eu vou antecipar o que acontece, né? Já que eu dei essa expectativa a vocês. Em outubro de 373, Eustácio assinaria a declaração na presença de vários líderes, né? Então ele concordou e ele deveria voltar lá para assinar. Na volta para casa, então a turma vai lá e no ouvido de Eustácio. Então os amigos, né? Ele convence ele de que Basílio estava profundamente errado. Na volta para casa a turma vai lá, ó, ele está errado, é isso. E ele não só volta atrás, mas começa a viajar por 2 anos, espalhando onde hoje é considerada a Turquia, né? Denunciando Basílio e dizendo que o bispo de Cesareia era sabeliano ou modalista, ou seja, ele não acreditava na distinção entre as pessoas da divindade. Ele acreditava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram formas de Deus se revelar, o mesmo Deus se revelar em várias épocas. Se revelou primeiramente como o Pai, depois se revela, o mesmo Deus se revela, não é distinção de pessoas, é a única forma de se revelar, como o Filho, e depois ele se revela como Espírito. Isso é o modalismo, modos de se revelar. E o sabelianismo é apenas uma das formas de modalismo. Ok? Deu para entender essa parte? Então ele começa a dizer que, olha, o Basílio não acredita que há distinções entre as pessoas do Espírito Santo, as pessoas de Deus. Ele acha que há apenas um Deus ali se apresentando de outras formas. Então quem ficou aqui como herege, na concepção de Eustácio, seria o Basílio. E ele faz isso aí durante 2 anos lá, falando sobre isso. O que é que acontece? Claro, o amigo se sente traído, Basílio se sente traído, profundamente amargurado, triste, tinha grande consideração pelo Eustácio, e ele vai e declara: pois meu coração estava partido. Ele se cala, né? Ele passa 2 anos sem falar nada, sem escrever nada a respeito desse assunto. E ele vai dizer: pois meu coração estava partido, minha língua ficou paralisada, minha mão amortecida, e experimentei o sofrimento de uma alma ignóbil. E quase caí em misantropia, quase que ele passava a detestar a humanidade, né?
Portanto, eu não estava em silêncio por desdém, mas por desânimo, perplexidade e incapacidade de dizer algo proporcional à minha tristeza. Ele ficou profundamente amargurado com a traição do amigo, do mentor, né? Ele vai escrever depois disso, depois de 2 anos, ele escreve um livro, tá? Ele não fica calado para sempre não, ele consegue superar, ele sai do fundo do poço, ele dá a volta por cima, tá? Mas aí eu queria voltar para isso aqui, ó, que eu tinha falado para vocês. Eu mostrei isso aqui, que era a carta que o Estácio devia apresentar, e aqui tem algumas explicações sobre a carta, né? Então, no pensamento de Basílio, visto que o Espírito Santo é sem qualificação, ou seja, ele é santo por essência, não é que ele seja santificado, é aquilo que eu estava explicando para vocês anteriormente. Ele é santo sem qualificação, ele é santo por essência, assim como o Pai e o Filho o são. Então, se ele é santo por essência, ele não pode ser uma criatura e tem de ser indivisivelmente um com a natureza divina. Ele tem a mesma essência. Então, ele não pode ser uma criatura, porque uma criatura, ela não é santa por essência, mas ela é santificada pelo Espírito. Ok? Então, a defesa dele é essa. A confissão desta unidade era tanto o critério da ortodoxia como a base sobre a qual a comunhão poderia ser determinada para com aqueles que afirmavam que o Espírito é uma criatura. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que essa é a visão ortodoxa, essa é a visão correta, e quem não crê deve ser excomungado, deve ficar de fora. Então, e ainda que fosse seu amigo, né? Então ele não estava disposto a abrir mão nem pela amizade da ortodoxia. Então, ainda que fosse meu amigo, mas ele deveria ser afastado, né? Então, essa era a parte da comunhão. Então, a ortodoxia, essa visão ortodoxa determinava até mesmo a comunhão na igreja. Ok? Passar dessa parte aqui, vamos lá para o livro, a resposta depois de ficar no fundo do poço, depois de ficar triste ali, sofrer, chorar, né? Se sentir traído, 2 anos. Ele diz que foi proporcional à tristeza que sentiu. Ele vai novamente se expressar a respeito disso, vai falar sobre. E ele fala com um livro. Ele escreve um livro a respeito. O livro é chamado Sobre o Espírito Santo. Ele foi publicado em 373 e é um dos livros mais importantes de todo o período patrístico, né? Considerado um livro muito importante do período patrístico, principalmente a respeito do Espírito Santo. E ele tem um início, a intenção primária do livro é responder. Eu disse que estava cheio de nome bonito, né? Então aqui, ó, a Anfilóquio de Icônio. Então, mais um nome bonito aí para você colocar no filho, Anfilóquio. Eu não sei o que quer dizer, né? Não tive essa curiosidade. Mas tá aí mais um nome bonito para você colocar. E a pergunta dele, de Anfilóquio, seria a respeito da forma de louvor, né? Doxologia, como louvar corretamente a Deus. Então, se era correto, como era correto louvar a Deus. Então, ele queria saber sobre essa forma doxológica de louvar a Deus. Os pneumatomaquianos, esses abençoados aí, eles criam que a forma correta era damos glória ao Pai por meio de seu Filho. Então eles não tinham problema a respeito de Jesus, então eles entendiam que Jesus ali seria o agente, né, pelo qual se dá glória a Deus, porém no Espírito. Então eles não incluíam o Espírito na glória, não era glorificado junto. Então, simplesmente no Espírito. Esse no Espírito aqui deixava o Espírito fora da adoração. Ele não era louvado juntamente com o Pai e com o Filho. Até aí tudo bem? Essa parte? Então a forma que eles glorificavam a Deus deixava o Espírito Santo de fora, no Espírito. Aí o problema, para Basílio usar o nu, ou por meio, né, para o Espírito, diminuía a sua divindade, tratando-o como um mero instrumento ou ambiente, mais necessariamente ambiente aqui nesse caso, e não como um Deus. E aí vem a resposta, né, ortodoxa de Basílio. O que é que Basílio vai dizer? Não, o correto é glória ao Pai com o Filho, juntamente também, né, com o Espírito Santo. Então, glorificar os três.
Glória ao Pai, ao Filho, juntamente com o Espírito. Então, e ele vai defender essa tese dele aqui nesse livro. Usar com aqui mostra que o Espírito é co-igual ao Pai e o Filho, digno da mesma adoração e glória. Então, para a gente hoje parece muito natural a forma que a gente glorifica, mas lembre-se que as doutrinas, os dogmas estão sendo estabelecidos naquela época. Então, eles tinham essa necessidade de saber como, deixar claro essas coisas. Ok? Então, a gente já nasce aqui, muitos aqui nasceram na igreja, é berço cristão, então já nasce dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas naquela época está se criando ali, né? Então, nesse livro, ele gasta ali os primeiros 8 capítulos explicando por que os cristãos devem crer na deidade, né, de Cristo. E também do Espírito, né? Eu botei aqui de Cristo, não foi, mas está errado, na deidade do Espírito. Me desculpem. Dos capítulos 9 a 27, ele vai demonstrar, de forma bíblica, né, por que o Espírito tem que ser glorificado igualmente com o Pai e com o Filho, e reconhecido implicitamente como Deus. Então, me desculpem aqui a gente corrige, aqui é a deidade do Espírito Santo, não de Cristo. Então, ele gasta 8 capítulos ali para mostrar por que os cristãos devem crer. E depois ele vai demonstrar biblicamente por que esse mesmo Espírito Santo tem que ser glorificado de forma igual com o Pai, o Filho e reconhecido como Deus. Ok? Então ele gasta ali do 9 ao 27. São bastante capítulos ali, né? E qual é a ideia central desse livro, dessa parte que ele vai defender a co-igualdade? Então ele vai usar a fórmula batismal ali, ó, Mateus 28, 13. Então, para Basílio, né, a fórmula do batismo em Mateus 28, eu disse 13, não foi mais a 19, desculpem. Em Mateus 28, 19, é crucial. Ele revela que o Espírito é inseparável do ser divino, do Pai e do Filho. Então, o que é que diz lá Mateus 28, 19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome. É em nome ou em nomes? Em nome. Ele vai dizer que o por estar ali no singular mostra a singularidade de Deus. Porque senão estaria em nomes de Adilson, Pedro, Eric. Então seriam nomes, em nomes. Mas está em nome, então mostra que é apenas um Deus. Singularidade. Então batizando em nome, então ali um só Deus, né? Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ele vai dizer o seguinte, a conclusão dele não diz nomes, plural, mas nome, singular. Isso indica a unidade indivisível de Deus, que se revelou como Pai, Filho e Espírito. Então, se batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também devemos ensinar e adorar a divindade dos três. Então, se eu batizo em nome dos três, eu devo ensinar e adorar a divindade dos três. Essa é a conclusão lógica que ele chega. Essa é a tese central que ele vai defender. Faz todo sentido, não faz? E ele continua, né? Ele vai falar do Espírito Santo na atividade divina. Então, como é que o Espírito Santo age? Basílio argumenta que o Espírito Santo age ao lado e não abaixo de Deus, do Pai e do Filho, em toda a divindade divina. Ele vai dizer que está ali, ao lado, não é abaixo, mas é ao lado. Ele vai dizer que desde a criação dos anjos e tudo mais, o Espírito Santo está presente, até o julgamento, no último dia, no juízo final, ele vai estar presente também, né? Ele vai falar também que o Espírito Santo, ele conhece, né? Ele tem o conhecimento divino, é o Espírito que perscruta as profundezas de Deus, algo que só um ser totalmente divino pode fazer. Então, somente um ser divino, não uma criatura, tem a capacidade de percustrar. Eita, meu Deus, hoje está difícil. Percustrar, acho que eu disse certo. Isso, pastor, me ajude. Ótimo. Enfim, mas ir além e entender, né? Entender lá o pensamento de Deus, né? As profundezas de Deus.
O ser humano, como ser limitado, ele é incapaz de entender o pensamento, a grandeza de Deus. Somente um ser divino tem a capacidade de entender esse pensamento do ser divino, de perscrutar. Acho que agora eu pronunciei certo. Meu Deus do céu. Mas deu para entender o argumento dele? Nós, como seres limitados, criados, não temos essa capacidade de entender perfeitamente o pensamento divino, o ser de Deus. Apenas o Espírito Santo de Deus, que é tão Deus quanto, consegue entender. Esse é o argumento dele. E é o que a Bíblia afirma. Então, somente o Espírito Santo. Nós, como seres limitados, não temos essa capacidade. Então, ele vai dizer, o Espírito Santo é divino, é Deus, porque ele consegue percustrar. Meu Deus. Isso aí, ele consegue fazer isso que o pastor falou. Ele consegue fazer isso. E nós não, criaturas não. Eric, como é o termo certo, Eric? Está caladinho. Obrigado, Eric. Tá vendo? Eu não queria passar a vergonha sozinho, mas Eric deixou eu passar a vergonha sozinho. Obrigado, Eric, pelo companheirismo. Então, somente Deus vai entender os pensamentos e a profundeza de Deus, ok? A ideia é essa. Então, o Espírito Santo, se o Espírito Santo entende como a Bíblia declara, então ele tem que ser Deus. Ok? Ponto pacífico? Desculpem a vergonha. Julgamento. Capacitação, ele também vai entender que é o Espírito Santo que capacita os eleitos a confessarem a verdadeira identidade de Cristo e adorarem a Cristo, né? Então, somente o Espírito Santo tem essa capacidade. O conhecimento também, né? Então, somente o Espírito Santo pode dar o conhecimento aos eleitos, né? Um conhecimento salvífico sobre a obra redentora de Deus no Cristo crucificado, e são capacitados a chamá-lo de Senhor. Então, o que é que ele vai dizer? Olha, se o Espírito Santo não é totalmente divino, a obra de salvação é frustrada, pois criaturas não podem dar tal conhecimento salvífico às pessoas, aos eleitos. A Bíblia não diz, né, que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, da justiça e da ira, né, divina, então, do juízo. Então, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então, somente uma pessoa divina, o Espírito. Então, ele vai também usar isso para defender a divindade do Espírito Santo. Vai dizer que uma criatura não pode dar esse conhecimento salvífico. Você, por si só, você vai pregar, e sua pregação, se não vier o convencimento do Espírito Santo, não vai salvar ninguém. Concordam? A ideia dele é essa. É o Espírito Santo que vai convencer, que vai dar esse conhecimento. Ele também fala da onipresença do Espírito Santo para defender essa divindade. Ele vai dizer que um atributo que somente Deus possui, né? Onipresença. Ele cita o Salmo 139, versículo 7. E também a questão do chamado. O Espírito Santo é literalmente chamado de Deus por Pedro, em Atos 5, 3 e 4. Então, ele também usa esse argumento para provar essa divindade do Espírito Santo. Diz que Pedro chama o Espírito Santo de Deus. E aí vem agora a questão a gente vai para outro tópico do livro, que é a questão da fonte da santidade. Ele entende que o Espírito Santo é fonte de santidade. Quanto ao tópico anterior, alguma pergunta, dúvida? Tá? Ponto pacífico? No mesmo livro ele vai mostrar que o Espírito Santo é fonte de... só se for fácil, se for difícil... Nós cremos na perfeição da Trindade, que é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E todo batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente tem igreja que fala do batismo com o Espírito Santo como se tivesse uma quarta pessoa. Porque ele baseado em que ele fala isso? Ele fala e ensina assim. Pastor, o senhor quer me ajudar nisso? Porque é outra questão. Tem o batismo nas águas, e aí seria o outro batismo lá, o revestimento de poder. O senhor quer me ajudar nisso? Na verdade, seria o local. Porque se fosse tentar explicar alguém, mas tem alguém uma ideia de um batismo que é dado pelo Espírito Santo, na verdade. Porque ali seria por exemplo, esse batismo mais águas. Nós temos um batismo que o Paulo fala, todos fomos batizados em um só Espírito, lá em 1 Coríntios capítulo 12, e em Atos capítulo 2 e capítulo 4, eu acho que ele fala sobre o batismo do Espírito Santo. Então tem um
Espírito Santo, ele habita em nós. Então, esse seria o batismo do Espírito Santo, normalmente entendido na tradição reformada. Mas tem um batismo que é distinto do batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito. Amém. Então, a fonte de santidade é mais um dos tópicos aí do nosso livro e é mais uma das coisas que o Basílio trata no seu livro, né? Existem atuações de Deus, que é uma atuação que é pertencente ao Pai, uma atuação que é pertencente ao Filho e que é pertencente ao Espírito. Então, existem ações que são algumas ações que pertencem a eles, não todas as pessoas. Por exemplo, quem morreu na cruz do Calvário foi o Espírito Santo? Não, o Filho. Então, existem aquelas coisas que é ação unicamente em uma das pessoas da Trindade. Então, existe esse batismo do Espírito, que é a ação do Espírito. Só assim para entender que existem algumas ações que pertencem apenas a algumas pessoas da Trindade. É onde entra aquela ideia da economia da Trindade que a gente falou anteriormente, né? Então, cada um com sua missão, com suas atuações distintas. Então, nessa parte aí onde ele vai falar da fonte da santidade, o Espírito como fonte da santidade, né? Ele traz ali no capítulo 9, ele vai falar sobre isso, ó. Basílio nos convida a meditar sobre o Espírito. Ele vai dizer que o Espírito não é apenas dotado de vida, mas é doador da vida e fonte de santificação. Essas ideias que ele desenvolve vai, inclusive, refletir no credo, né? No niceno constantinopolitano. Falei certo, meu Deus. Então vai refletir lá, né? Então aqui que a gente vê a semente já disso aí sendo desenvolvido. A gente vai ver, eu vou antecipar um pouquinho, que o Basílio, ele não está vivo quando ocorre o concílio. Então ele morre um pouquinho antes ali, eu acho que 3 anos antes ele morre. Ele não participa, mas ele influencia. Seu pensamento, suas ideias a respeito do Espírito Santo vão refletir lá, né? Vai ecoar lá, através, até mesmo acredita-se que por meio do seu irmão. Seu irmão vai influenciar. Ele vai dizer que o Espírito não é apenas dotado de vida, né? Mas ele é doador da vida e fonte de santificação. É ele que nos santifica. Sua santidade é inerente, não recebida. É aquilo que a gente falou, né? Então, a essência dele é santidade, como a essência do Pai e do Filho. Então, por ele ser essencialmente santo, então ele é igual. Então, é inerente a ele, faz parte dele, não é adquirida, não é recebida, como a nossa santidade o é. Relação com o Espírito não é local, como os eita meu Deus, os que eram contrários, os adversários do Espírito Santo, acreditavam, né, que era local. Ele acreditava que era incorpórea, né? Era uma relação ali incorpórea, espiritual. A proximidade se dá ao abandonarmos as paixões mundanas que nos afastam de Deus. Então, ele também acreditava que era preciso purificar a alma, restaurar a imagem do Rei, né, de Deus em nós. Ele também faz uma comparação, né? Ele compara o Espírito a um sol que revela e transforma. Então, Basílio compara o Espírito ao sol, quando nossos olhos são limpos. Ele nos mostra em si mesmo a imagem do invisível. Então, o sol, quando ilumina, mostra lá as coisas para a gente. Ele acreditava que o Espírito Santo limpava os nossos olhos e mostrava a imagem do invisível, né? Do Filho. Na visão do Filho, contemplamos a beleza inefável do Pai. Então, o Espírito Santo mostra o Filho e o Filho revela para nós o Pai. Isso ele vai desenvolver depois de uma forma lógica. Ele nos mostra, ele nos torna espirituais por sua comunhão, irradiando sua graça como corpos transparentes irradiam a luz. Então, essa comunhão que a gente tem com ele faz com que sua graça seja irradiada também, né? Então não fica só conosco, a ideia dele. O Espírito Santo também tem a ver com o conhecimento do futuro, né? A atuação do Espírito Santo em nós. Conhecimento do futuro e entendimento de mistérios, distribuição de dons espirituais, então é o Espírito Santo que é responsável. Nos concede vida celestial e companheirismo com os anjos. Foi ele, viu?
essa parte de companheirismo com os anjos, gera alegria infindável, permanência em Deus e semelhança com Deus. Essa semelhança aqui não é querer ser igual a Deus, mas é adquirir, segundo ele, os atributos comunicáveis de Deus. Ok? Aquilo que pode ser. Então, esses mais sublimes do anseio aqui, dos anseios aqui, o ser Deus, é compartilhar esses atributos comunicáveis, como santidade e amor. E não se tornar Deus o Criador, né? Então, não é querer ser onipresente, onipotente, mas é querer ter esses atributos comunicáveis, esses atributos de Deus que são comunicáveis a nós também. Ambiguidade sobre graça e vontade. Aqui vai ter algo interessante, né? Porque ele fala também de purificar a alma para poder receber Deus. Então dá uma ideia ali de que a gente tem uma ação, a gente faz alguma coisa ali para poder, a gente tem uma vontade ali que vai ajudar, por assim dizer, nessa questão da comunhão com Deus. Então isso aqui fica meio ambíguo nos escritos dele, mas aqui tem uma explicação também, né? Então vamos lá. Embora o Espírito seja a fonte de santidade, Basílio também diz que devemos purificar a alma para ir ao Espírito. Então fica meio dúbio. Então será que é somente graça ou será que a gente tem uma ação ali para poder ajudar, por assim dizer, o Espírito? Então há uma aparente ambiguidade, talvez porque a primazia da graça divina não era o foco principal de debate ainda. Isso seria o foco no século seguinte. Então ele está tratando de uma questão pontual, de uma heresia pontual. Então isso não estava em evidência. Como eu falei para vocês, os debates, as conversas iam surgindo de acordo com a necessidade, as necessidades pontuais. Então os esclarecimentos iam surgindo. E aí a questão da salvação apenas pela graça vai ser um foco central no próximo século com o pelagianismo. Então entra em pauta e começa o debate no século seguinte. Então, por isso que ainda é meio confusa, meio que uma ambiguidade ali, porque a doutrina ainda não estava formada, não estava completa ali, ok? Tranquilo? A ênfase na liberdade humana também era uma resposta ao determinismo. Então, eles tinham ali duas questões. Tinha a questão da graça e tinha a questão também do determinismo. Se ele coloca tudo ali em Deus, então como entender o determinismo? Então, o homem é determinado, totalmente determinado. Então, tinha essa questão também desse determinismo gnóstico ali. Então, eles tinham essa dificuldade aí de lidar e conciliar essas duas coisas, que vai ser o foco no século seguinte. Daria uma outra aula, né? O caminho para o Pai. Então, seria ali o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Então, ponto crucial de Basílio. No Espírito vemos o Filho, a imagem do invisível, conforme Colossenses. No Filho somos levados à visão do Pai, o arquétipo, né? a forma original, a forma primordial, o Deus invisível ali, né? O arquétipo. A adoração no Filho, cadê? E no Filho somos levados ao Pai. Então a adoração é inseparável, não se adora ao Pai e o Filho separadamente do Espírito. A iluminação do Espírito é necessária para ver a glória de Deus. Ele está dizendo que um leva ao outro, então a gente pode pensar aqui em termos do princípio transitivo da igualdade. Então vamos pensar assim, se A é igual a B e B é igual a C, então eu posso dizer que C é igual a A. Porque se dois termos são iguais, iguais a um terceiro, eu posso dizer que os três são iguais. Então ele está dizendo, olha, se pelo Espírito Santo eu vejo o Filho, ou seja, ele está botando em termos de igualdade, e o Filho é igual ao Pai, então eu posso pular aqui e dizer que esse é igual. Vocês entenderam? Entenderam a ideia? Entenderam mesmo? Porque nem eu entendi. Não, estou brincando. Mas vocês entenderam o princípio da transitividade, o princípio transitivo da igualdade? Então, se eu sou igual ao presbítero Pedro e o presbítero Pedro é igual a Eric, logo eu sou igual a Eric, porque há uma linha de igualdade. Sou não, Eric? Eu tenho mais cabelo, é verdade. Isso. Isso, está muito ligado, essa questão da transitividade está ligada à lógica e matemática.
Os três são iguais. São iguais. Mas é isso. Ele vai dizer que é o seguinte, o Espírito não tem como glorificar a Deus sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela Cristo, que por sua vez é Deus, igual a Deus, né? Reflete Deus. Então ele vai dizer que não tem como, a gente não teria o conhecimento. Ele vai dizer que não pode ficar de fora. Ok? Então ele vai dizer que a adoração é inseparável, não se adora ao Pai e ao Filho separadamente do Espírito. A iluminação do Espírito é necessária para ver a glória de Deus. Então o Espírito me ilumina, eu enxergo a Cristo, a obra de Cristo e tudo mais. E Deus em Cristo. Então não teria como. Essa ascensão demonstra a unidade ontológica, né? A unidade do ser de Cristo, a essência da Trindade, né? Não de Cristo necessariamente, mas da Trindade. Então a questão da ontologia. A questão da diferença entre Filho e Espírito. Então, aquela questão lá do modalismo, né? A gente vai tentar separar as pessoas da Trindade aí, para não cair no modalismo. Então, se o Espírito é Deus, como ele se relaciona com o Pai de forma diferente do Filho? O Basílio vai recorrer às Escrituras. Vai dizer, o Espírito procede da boca do Pai. Então, depois a gente vai ver lá no credo, né, dizendo que o Espírito procede de Deus. E não é gerado como Filho. A gente sabe que o Filho é o único ser gerado, né, na eternidade. Essa linguagem sopro indica uma relação íntima e uma união indissolúvel. Mas um modo de existência inefável, né, que nos lembra que a divindade transcende nossa compreensão. Ele vai dizer que ele tenta explicar isso aqui tudo, mas vai dizer que isso ainda transcende a nossa compreensão. E o impacto transformador do Espírito Santo, ele vai trabalhar isso também. Ele vai dizer a comunhão com o Espírito nos torna espirituais. Somos instrumentos de graça para outros, irradiando a luz do Espírito. Então, uma vez que somos unidos ao Espírito, nós também somos fontes de graça para outros, né? Radiando essa luz do Espírito. O objetivo final, qual é o objetivo? Sermos aperfeiçoados, compartilhando dos atributos comunicáveis de Deus, sermos perfeitamente amáveis e santos. Então, esse aqui é o objetivo principal do Espírito em nossas vidas, segundo ele. E aqui uma lição para os nossos dias, né? Basílio nos lembra que a graça de Deus não é passiva, ela tem um impacto profundo e transformador em nossas vidas. E aí o texto, o livro, né, vai citar o Jonathan Edwards. Ele vai fazer uma analogia muito parecida com a que o próprio Basílio fez, né, do sol, ali, o Espírito Santo como um sol. E vai dizer que o Espírito de Deus habita em nós, tornando-se uma fonte de nova natureza e vida, né, fazendo-nos pequenas imagens de sol que brilha sobre eles. Aí eu trouxe aqui o texto, né, que foi pego, essa partezinha aí, que diz o seguinte: o Espírito de Deus é dado aos verdadeiros santos para habitar neles, como sua residência permanente. E ele é apresentado como que, estando tão unido à faculdade da alma, que se torna ali um princípio ou fonte de nova natureza. Ou seja, o Espírito Santo de Deus em nossa alma é uma fonte de nova natureza e vida. A luz do sol da justiça não somente brilha sobre eles, sobre aqueles que foram eleitos e são salvos, mas é comunicada também a eles, para que brilhem também e se tornem pequenas imagens do sol que brilha sobre eles, né? Então a gente também brilha por meio dessa fonte, que é o Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo irradia em nós, ele vai dizer isso. Ok, então eu acho que por hoje é só, né? Já está... Eu esperava um eita, ainda não. Um amém, tá bom. Vamos encerrar. Presbítero Edson, o senhor pode encerrar terminando, ou orar terminando. Pai Santo e Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por tantos esclarecimentos, Senhor. Pedimos que o Senhor faça com que permaneçamos, Senhor, naquilo que ouvimos acerca da tua lei, Senhor, para que nossas orações sejam ouvidas, Pai Santo e amado. Nós não possamos desviar, Senhor, com pensamentos que não traz confiança no Pai, no Filho e no Espírito, Senhor. Que a tua palavra seja o guia de nossas vidas. Abençoa o presbítero, que ele possa, Senhor, continuar sendo instrumento em tuas mãos, falando as tuas verdades com clareza, Pai Santo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Prepara-nos a logo mais voltarmos para te adorar.
Gente, próximo domingo a gente dá continuidade, a gente vai ver, né, o triunfo da doutrina de Basílio sobre o Espírito, né, a gente vai ver que de fato aquilo que ele cria vai ecoar no concílio, né, de 381, e muito do que ele defendia nesse livro vai estar lá presente. A gente também vai ver algumas coisas a respeito de credo, e eu também vou colocar aqui para vocês como ficou o credo nicênico constantinopolitano. Um dia eu aprendo a falar bem rapidinho assim, sem gaguejar. Ok, gente? Obrigado. Fique na paz.